Nós vamos ler a palavra de Deus que está escrito, ou está escrita, no caderno de Gênesis, capítulo 1, verso de número 28. E Deus os abençoou e lhes disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que se move sobre a face da terra. Eu e você carregamos dentro de nós uma semente. Nós carregamos uma palavra. E essa palavra não é a palavra de uma pessoa qualquer. É a palavra de Deus. Algumas traduções dizem assim: seja fecundo, multiplique, cresça, melhore, sempre e cada vez mais. Então a palavra de Deus, ela nos dá uma ordem. E essa palavra existe dentro de mim, e essa palavra está também dentro de você. Talvez o que seja necessário nesse dia de hoje seja acordar essa palavra, que talvez esteja adormecida. Porque muitas vezes nós recebemos a palavra, Deus nos envia a palavra, mas nós permitimos que essa palavra adormeça no nosso coração. Por isso que sempre que você, ao receber uma palavra, não permita que essa palavra adormeça no seu coração, mas acorde essa palavra. Faça com que essa palavra funcione. Por quê? Porque você está carregando, você está levando uma palavra. De quem é a palavra? A palavra é de Deus, e essa palavra está dentro de você. Um dia um jovem chamado José, e esse José era do Egito, aliás é o José que nós conhecemos como José do Egito. José carregava dentro dele sonhos. E um dia José quis acordar esses sonhos. Claro que ele passou por um processo, passou por um caminho até que os seus sonhos se realizassem. Mas os sonhos de José se realizou. Moisés carregava dentro dele um desejo muito forte de fazer com que o povo de Israel que estava no Egito fosse liberto. Por isso Moisés também passou por um treinamento de Deus. Moisés passou por um percurso destinado por Deus, até que aquilo que estava dentro de Moisés se realizasse. O Senhor Jesus carregava dentro de si um desejo, uma vontade, que milhões e milhões de pessoas fossem salvas, fossem transformadas sobre a face da terra. E isso é algo tremendo para a minha vida, isso é algo tremendo para a sua vida. Meu querido, dentro de mim existem palavras, dentro de mim existem possibilidades, mas dentro de você também existem possibilidades. E possibilidades tremendas de acontecer coisas tremendas sobre a sua vida. Desde o princípio foi assim. Por isso que quando Deus criou Adão, em um certo momento, Deus percebeu que não era bom que Adão estivesse só. E a palavra nos ensina, no caderno de Gênesis capítulo 2, verso 21, que Deus levou Adão a um sono profundo, e do próprio Adão, olha, preste atenção, Eva já estava dentro de Adão. Deus levou Adão a um sono profundo e retirou Eva de dentro de Adão. E aí, o Senhor Deus estava cumprindo um propósito. Amado, sabe o que eu estou te dizendo? Eu estou te dizendo que dentro de você, que dentro de cada um de nós, existem dons, dentro de nós existem talentos, dentro de nós existem vontades, dentro de nós existem sonhos, dentro de nós existem possibilidades. Mas qual é o grande problema? É que milhares e milhares de pessoas estão permitindo que esses sonhos estejam adormecidos,
que esse desejo de Deus, que essa fagulha do amor de Deus esteja adormecida dentro dela. Deixa eu te contar uma história. Deus te desenhou com um propósito. Deus te fez com um propósito. Uma certa feita, o Senhor Deus precisava criar alguém. Deus precisava formar alguém para que fosse um juiz sobre o povo de Israel. Deus precisava de alguém para mediar os problemas, as situações, para defender o povo de Israel dos midianitas. Deus precisava, e Deus escolheu uma mulher que era estéril. E Deus disse: olha, você vai dar à luz a um filho, e o seu filho será uma pessoa totalmente consagrada a mim. O seu filho não vai passar a navalha sobre o cabelo, o seu filho não vai tomar bebida forte, o seu filho vai ser um nazireu. E esse homem se chamou Sansão. Meu querido, eu quero que você entenda que Deus criou aquele homem com um propósito, assim como Deus criou você com um propósito. Assim como Deus criou a mim com um propósito. Mas Sansão, ao invés de receber a ordem ou os ensinamentos da parte de Deus, Sansão se distraiu. Sansão achou que tinha muita força, e porque tinha muita força, ele podia estar brigando, ele podia estar por aí correndo atrás de ursos, de leões, podia estar dando demonstração de força, mas não era isso que Deus queria de Sansão. Deus queria que Sansão fosse juiz sobre Israel. Mas a palavra fala que Sansão passou parte da sua vida distraído, se embriagando, se prostituindo, indo a lugares e fazendo coisas que ele não deveria fazer. E por isso, Sansão não cumpriu o desejo de Deus para a sua vida. Amado, eu quero que você entenda que os dons e talentos, ele já existe dentro de você. Você já tem uma possibilidade, filha. Você já tem, meu querido, uma grande possibilidade na sua vida. Mas as possibilidades que nós temos, nós precisamos ativá-las. Nós precisamos colocá-las em funcionamento. Nós precisamos que elas possam ser usadas em nosso benefício e em benefício de outras pessoas. Eu não sei se você se lembra dos discípulos do Senhor Jesus, que passaram durante 3 anos recebendo os ensinamentos do Senhor Jesus. Não fizeram muitas coisas, mas receberam o ensinamento do Senhor Jesus. Aprenderam o que é que eles deveriam fazer. E até que a palavra de Deus nos fala no caderno de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, que aqueles homens foram cheios do Espírito Santo, e eles fizeram que os dons e os talentos deles viessem à tona. Ou seja, aquilo para o qual eles haviam nascido passou a existir na vida deles. Eles começaram a pregar o Evangelho, eles começaram a curar enfermos, eles começaram a levar a mensagem de que o reino de Deus já havia chegado. Eu quero te fazer uma pergunta. Quais são os dons que Deus colocou dentro de você? Quais são os talentos que Deus colocou dentro de você? Você sabia que a maioria das pessoas estão adormecidas, estão distraídas? Existem milhões de pessoas que estão completamente distraídas, porque não têm colocado para funcionar os seus dons e também os seus talentos. Não têm aplicado aquilo para o qual elas nasceram. Sequer descobriram que Deus já implantou, Deus já colocou dentro de cada uma delas uma fagulha do amor dele. Existe dentro de você, meu querido, uma fagulha do amor de Deus. Talvez você não saiba, talvez você não esteja entendendo, mas eu quero que você saiba, existe uma semente de Deus que está plantada, que já está aí dentro do seu coração. Será que você está entendendo o que eu estou falando?
Será que você pode levantar a sua mão e dizer assim: existe algo de Deus aqui dentro de mim, e eu preciso ativar o que tem de Deus dentro de mim? Então esse é o dia de você ativar os seus dons e talentos, colocá-los para funcionar, saber que Deus te criou com um propósito, saber, meu querido, que você é um solo fértil, saber, minha irmã, que você é uma pessoa abençoada. O grande problema é que muitas pessoas acham que elas não são capazes. Muitos imaginam que Deus não as ama. Por quê? Porque fez algo no passado, porque realizou alguma coisa no passado. Aí começa a carregar esse estigma, essa tristeza, essa culpa. Começam a carregar esse sentimento de inferioridade. E alguns imaginam que Deus nem para ela sequer olha. Mas nessa noite eu quero te dizer que existe uma ordem da parte de Deus. A ordem é: multiplicai, seja fecundo, coloque o dom que Deus colocou, que já implantou dentro de você, para funcionar. Sabe por quê? Porque somente assim você será uma pessoa realizada. Somente assim você será uma pessoa que realmente vai fazer sentido a sua passagem pela face da terra. Você não nasceu, filha, você não nasceu, querido, para passar a sua existência de qualquer forma. Por isso eu quero te perguntar: que tipo de solo você tem sido? A semente da palavra de Deus, ela está vindo até a sua vida. A semente da palavra de Deus está sendo colocada sobre você. Mas que solo você é? O Senhor Jesus nos ensina que a palavra é uma semente, mas existem muitos tipos de solo. Talvez você diga assim: o meu solo não é um solo muito dos melhores. Esse solo precisa ser trabalhado. Por isso que você recebe a palavra. A palavra, ela vem arrancando os entulhos, a palavra vem trazendo transformações, a palavra vem limpando. Aquilo que a palavra de Deus faz na minha vida e na sua vida é exatamente nos limpar, é preparar o solo para que a semente da palavra seja colocada sobre as nossas vidas. E uma vez a semente colocada sobre a minha vida, essa semente colocada sobre a sua vida, certamente ela vai produzir frutos. A palavra vai se cumprir. Sede frutífero, seja fecundo, multiplique, faça com que coisas maravilhosas possam acontecer na sua vida. Mas muitas pessoas não gostam de ouvir instruções, querem ouvir a mensagem. Eu quero uma mensagem bonita, eu quero uma mensagem que fale, que soe bem aos meus ouvidos. Amados, preste atenção, a palavra de Deus, ela vem para arrancar pedras, ela vem para arrancar pedregulhos, ela vem para trazer transformação. Por isso que nem todos gostam de ouvir a palavra de Deus. Alguns dizem assim: essa palavra falou comigo, olha, eu não gostei do que eu ouvi, essa palavra foi pesada. O que a palavra está fazendo? A palavra está nos revolvendo, está nos preparando para que você cumpra a sua função, a sua missão, aquilo para o qual Deus te trouxe sobre a face da terra. Será que você está entendendo o que eu estou dizendo a você, querido? Sansão, ele recebeu uma ordem da parte de Deus. Deus tinha coisas tremendas para fazer na vida de Sansão. Ele nasceu, filha, com essa força, com esse poder. Não significa necessariamente que ele era uma pessoa extremamente musculosa, mas ele tinha a força de Deus dentro dele. Por isso que ele fazia coisas tremendas. Mas Sansão não reconheceu para que ele estava com os pés sobre a face da terra. Meu querido, quando você não exercita os seus dons e os seus talentos, você os perde. E Sansão ficou distraído. Ele não tinha uma coisa chamada responsabilidade. Porque para fazer com que as coisas de Deus aconteçam na minha vida, eu preciso entender de uma palavra chamada responsabilidade.
Responsabilidade é a chave que abre portas para a sua vida. Responsabilidade é a chave que faz com que coisas maravilhosas possam acontecer na sua vida. Mas existe outra palavra também chamada irresponsabilidade. Abre um outro tipo de porta. Irresponsabilidade abre porta de prisão. Irresponsabilidade abre porta de depressão. Irresponsabilidade abre porta de cemitério, sem que os projetos de Deus se cumpram sobre a sua vida. Eu quero que você entenda, filho, eu quero que você entenda, minha irmã, que existem pessoas que estão passando por desertos terríveis, por situações complicadas, porque foram irresponsáveis diante daquilo que Deus tinha para ela. Ao passo que a responsabilidade, o que é responsabilidade? É responder por algo. Eu respondo por essa casa, eu respondo pela minha família, eu respondo pela minha profissão, eu respondo pela minha vida. É ser responsável. Eu sei o que significa aquilo que Deus me deu. Eu sei o que significa o projeto que o Senhor tem para a minha vida. Por isso, meu querido, que nós precisamos ensinar para os nossos filhos. Nós precisamos ensinar para essa geração que tem se tornado uma geração de certa forma irresponsável. Querem fazer as coisas de qualquer jeito, não é verdade? Querem viver de qualquer jeito, sem muito compromisso. Eu me lembro, eu era ainda uma criança, e próximo à minha casa havia um campinho de futebol, e pela manhã era normal que nos sábados, domingo, a gente saísse de casa. Eu às vezes saía de casa e corria para o campo de futebol sem tomar café, sem nada, ia correndo para o campo de futebol. Mas aí de repente eu dava uma olhada e eu via a minha mãe saindo no portão da minha casa e vindo em direção ao campinho. Eu falei: ih, o que está acontecendo? E minha mãe chegava assim: vem cá, primeiro você vai lá e arruma a cama que você dormiu, para que depois você venha jogar o seu futebol. Ah, meu querido, que vergonha que a gente ficava diante dos amigos, né? Ela chegava assim: agora você vai. Aí eu corria lá, arrumava. Interessante que isso me trouxe uma coisa chamada responsabilidade. Eu sabia que antes de vir jogar o futebol, eu deveria arrumar a minha cama. Eu deveria fazer as coisas que cabiam a mim. Sabe, filha, sabe, amado, infelizmente muitos dos nossos jovens não estão aprendendo isso. Não estão aprendendo os princípios básicos. Não estão aprendendo aquilo pelo qual nós devemos responder. Não estão entendendo os princípios pelo qual deve ter-se uma coisa chamada responsabilidade. Então, se você rejeita, se você dispensa, se você não tem a responsabilidade da qual Deus te deu sobre a face da terra, certamente você estará em apuros, será uma pessoa vazia, será uma pessoa que está faltando exatamente aquilo para o qual Deus te criou, e sendo assim, você não será uma pessoa realizada, sendo assim, não será uma pessoa feliz. Eu não sei se você tem fé o suficiente para permitir que Deus faça uma coisa nova na sua vida. Eu não sei se você tem a disposição do coração para permitir que Deus comece uma nova etapa na sua existência. Mas só se supera desafios, só enfrenta uma nova etapa da sua existência se você crer, se você aceitar, se você permitir que Deus comece a fazer coisas novas na sua vida. Se você tiver a disposição, querido, se você tiver a alegria, se você tiver a força de dizer assim: eu preciso, eu necessito, eu quero ser maduro o suficiente de permitir que essa palavra entre na minha vida. É maturidade. Por isso que nós passamos por um processo. E nós precisamos aproveitar até mesmo das nossas frustrações. Nós precisamos tirar lição, sermos inteligentes.
a ponto de sabermos que quando andamos fora dos caminhos do Senhor, as coisas se complicam. Ao passo de quando aceitamos ou quando nós ouvimos aquilo que Deus tem para as nossas vidas, coisas novas começam a acontecer. Mas é necessário ter coragem para ser frutífero. É necessário ter coragem para ser fecundo, porque existe essa fagulha do amor de Deus dentro de você. E nesse dia de hoje, eu quero fazer um desafio para que a sua vida não seja mais a mesma. Eu quero, meu querido, em nome de Jesus, fazer um desafio a você, para que a sua vida não seja mais a mesma. Sabe para quem é essa palavra? Para valentes, para homens valentes, para mulheres valentes, para pessoas dispostas a crescerem e a amadurecerem. Será que você vai continuar olhando para as coisas velhas? Será que você vai continuar olhando para as derrotas e para os fracassos do passado? Ou será que você tem a abertura do coração de dizer assim: eu quero seguir adiante, eu quero receber o melhor de Deus para a minha vida, eu creio e aceito o dom e o talento que Deus já implantou, que Deus já colocou dentro de mim. Eu não quero chegar ao final da minha vida como Sansão, que ele chegou ao final da sua vida sem mudar nada naquela nação de Israel. Não mudou absolutamente nada. E quando você olha para as gerações, e quando você olha para os seus filhos, e quando você começa a olhar para aqueles que estão chegando, o que é que tem sido, o que é que tem falado mais alto? Será que você tem olhado para trás e dito assim: olha, eu estou mudando alguma coisa na minha geração? Mas existem dois tipos de mudança. Existe a mudança para melhor, mas existe também a mudança para pior. Sabe, filho, sabe, filha, esse é um tempo de decisão. É isso que o Senhor fala conosco nessa noite. Esse é um tempo de decisão. Esse é um tempo de viver as coisas novas de Deus para a sua vida. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou dizendo. Esse é o tempo de Deus para a sua vida. É o tempo de você parar, ouvir a palavra do Senhor e dizer assim: levantar-me-ei. Está lembrado do filho pródigo? Levantar-me-ei e voltarei para a casa do meu pai. Eu tenho um pai, eu tenho um Deus, eu tenho alguém que confia em mim e tem um projeto para a minha vida. Que Deus possa te abençoar, mas que o seu coração esteja escancarado para receber o melhor de Deus para a sua vida. Você pode dizer amém? Você pode dizer graças a Deus? Estou aqui em Uberaba 1 ano e 2 meses. Comecei a frequentar esse ministério, ouvindo a palavra e sentindo uma unção especial. Estou muito feliz hoje, realizado, e eu gostaria de compartilhar com vocês uma experiência que eu venho tendo com Deus. Quando foi em junho do ano passado, eu tive uma revelação de que algo ia acontecer na minha família. E quando foi por volta de final de outubro, minha esposa passou mal, levamos ao médico e ela fez uma bateria de exames, nós não sabíamos o que era, e de repente nós descobrimos que ela estava com câncer nos seios. E o médico não foi muito otimista, e nós entramos em intensa oração, e eu até convoquei uma série de irmãos da igreja para que orassem por essa causa, e eu tinha a convicção de que Deus ia dar a cura para minha esposa. Foi dia 7 de dezembro passado, ela fez a cirurgia. Nessa cirurgia eu pedi que Deus estivesse ali movendo a mão da equipe médica para que retirasse todo esse tumor. Esse tumor foi retirado. Foi feito agora recentemente um exame de cintilografia onde constatou-se que todo esse câncer havia sido extirpado. E para a honra e para a glória do Senhor, que me disse: não temas, porque eu sou contigo, a minha esposa está bem, ela está bastante animada, a alegria estampada no rosto dela. Quem olha para ela não tem a mínima noção do que nós passamos. Eu quero agradecer pela oportunidade de estar falando contigo neste momento e poder compartilhar uma vitória que Deus me deu. Então essa doença que foi extirpada do seio da minha esposa, foi Deus quem tirou. E eu tenho certeza absoluta que Deus está conosco e está também contigo.